Aleluia. Graça e paz, queridos. Queria chamar 20 homens aqui para poder falar versículo bíblico decorado. E não vale esquecer, hein? Tô brincando, irmãos. Tô brincando. Uma alegria poder estar com vocês aqui essa noite, amém? Amém ou não amém? Deus é bom em todo o tempo, amém? Deixa eu falar, se você veio aqui hoje buscar uma palavra por uma palavra, eu creio que você veio no lugar errado. Mas se você veio buscar um entendimento, você está no lugar certo. A gente só consegue desfrutar daquilo que a gente entende. Aleluia. Vamos adorar a Deus aí? Você pode levantar suas mãos para os céus. Nós chamamos, Senhor. Chamamos. Fala conosco, Senhor. Minha pele sinto teu tocar. Eu te sinto no meu respirar. Que estava morto, volta a viver. Pastor Washington, irmãos, falando aqui nesse altar, eu fiquei tão feliz, meu pastorzão, quando a gente vê que tem algo que de Deus assim saindo, a gente vê as ofertas, né, irmãos? Às vezes a gente apresenta tantos motivos, tantas propostas para a igreja poder ofertar. E a realidade é que Deus ele não busca donativo. Deus ele não busca o recurso. Deus não busca dinheiro. Deus ele busca o ofertante. Por isso que tem oferta todo dia. Eu até brinquei ali, eu falei: Camboja, todos os ribeirinhos, todas as frentes. A Casa do Pai também faz isso, né? A gente abriu uma Casa do Pai lá em Carauari, Amazonas. A gente contribui até hoje, contribuía com o Chiquinho, continua contribuindo com a pastora Fran, que por sinal hoje está sendo o culto de envio dela lá em Planaltina. A gente também faz isso, né? Mas na hora que estava falando das frentes missionárias, aí eu falei para a pastora Lu, pastor Ney, porque quando é para ofertar para fora, né, irmão, todo mundo se anima. Mas às vezes os pastores que estão aqui nessa casa, orando, buscando, aconselhando, às vezes, né, a gente precisa de olhar também para dentro de casa, sim ou não, irmãos? Porque vai chegar uma hora, irmãos, escreva isso que eu vou falar. Vai chegar uma hora que Deus ele vai fazer pedidos para você e você só vai responder se você tiver se tornado um ofertante. Um dia desse eu estava lá na Candangolândia e conversando com donos de restaurante, e os dois irmãos brincaram assim, falou: agora nós vamos abrir um negócio que vai dar muito dinheiro. Eu já sabia o que ele ia falar, só que aí eu dei corda. Eu falei: e aí, o que é? Ele falou: nós vamos abrir uma igreja. Irmão, eu olhei para eles e falei: deixa eu te falar uma coisa. Na igreja, o dinheiro é a parte mais fácil. A parte mais difícil é a minha vida. Eu dar dinheiro é fácil. Agora, quando Deus vem, irmãos, quando Ele entra no teu quarto, quando Ele fala assim: olha, me dá 3 dias de jejum, é aí, irmãos, que eu mostro para Ele se eu me tornei um ofertante ou não. Um dia eu saí de uma partida de tênis, irmão, suado, feliz da vida. Entrei no meu carro, liguei o louvor, o ar-condicionado, e eu vinha dirigindo. De repente, irmão, ele começa a falar comigo. Ele falou assim: Everaldo, jejua 30 dias.
Primeira coisa, irmão, que eu pensei, eu falei, poxa, 30 dias, se eu jejuar 30 dias eu vou ficar fraco. E como é que eu vou jogar tênis, né? Aí eu fui conversar com ele, eu falei, Senhor, e o tênis? Ele falou, é sem tênis. Aí eu falei, Deus, mas eu gosto tanto. Aí ele falou, tá bom, também se não quiser dar, não precisa. Aí eu falei, calma, já apelou, né? Sabe nem brincar. Aí, irmão, eu parei tudo. Eu parei o tênis e fui jejuar os 30 dias que ele tinha me pedido. Então eu já estou orando, irmão, que Deus te pegue nessa noite. Que Deus comece a te pedir coisas que são mais valiosas que dinheiro. Que Ele te peça coisas que são mais valiosas que dinheiro. Que Ele te chame para um lugar novo, né? Conferência Homem Bíblico. O que é ser um homem bíblico, irmãos? Será que é o quanto eu cito do versículo decorado? Para mim, homem bíblico é aquele homem que, mudou minha voz aí, hein? Isso aqui já é o sinal ou não? Eu tenho medo dessa casa porque tem... Aí, aleluia. Homem bíblico, irmãos, para mim é o homem que consegue responder para aquilo que Deus está falando nesses dias. Homem bíblico é um homem que consegue ler o que o Senhor está fazendo hoje nas regiões celestiais. A Bíblia diz, irmãos, que 1 Samuel capítulo 2, verso 35, a palavra do Senhor diz assim, que um homem de Deus, o contexto é esse, um homem de Deus foi falar com Eli, e no versículo 34, o versículo diz que Deus mataria os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, porque eles eram sacerdotes que não se importavam com o Senhor. E a Bíblia diz que no versículo 35, então, ou seja, quando ele matar um sacerdote, um sacerdócio que não se importa com Deus, ele então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e ele andará perante o meu ungido para todo sempre. Para mim, um homem bíblico é aquele que consegue andar segundo o que Deus tem no coração e na mente. Não é um homem que tem criatividade. Eu estava reunido com os pastores da casa do Pai e eu falei para eles, eu não tenho estratégia para a igreja. Se eu não tenho estratégia para a igreja, o que eu preciso fazer? Estar em um lugar onde Deus me fale qual é a estratégia que Ele tem para a igreja dele. Eu leio um livro do Bob Sorge, Segredos do Lugar Secreto. Em um dos capítulos ele fala assim, em vez de você se esforçar para ser criativo, se esforce para ser obediente. Às vezes a gente é cheio de ideias. Pastor, eu tenho uma ideia agora para o ministério. Não, irmão, seja tão somente obediente. Hoje Deus está buscando verdadeiramente homens bíblicos. Pastor Juscelio publicaram, eu republiquei algo muito importante, irmãos, que ele falava que o que nós precisamos hoje são de pais que deem Bíblia para seus filhos. Não apenas Bíblia no sentido do livro físico, não, mas que ensine a palavra aos seus filhos. Porque Jesus no deserto, ali houve um embate teológico. O diabo que apresentou algo para ele fazer. E como que ele combateu? Ele combateu dizendo, está escrito. Ali houve um embate teológico.
E os nossos filhos precisam de ter Bíblia, para quando eles estiverem no campo, quando o diabo vier com uma ideologia, eles precisam de ter fundamentos para poder confrontar o que está sendo ensinado. Quem está comigo aí? Eu quero deixar uma palavra, irmãos, para nós como igreja hoje, amém? E eu vou falar uma coisa, eu creio no que eu estou ministrando. Eu creio, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 2, do versículo 36 até o versículo 38. Eu queria só pedir para os irmãos nos próximos 35, 40 minutos, não colocar nenhum ruído aqui no retorno, para parar. Deixa eu pregar, irmão. Aleluia. Amém, irmãos? A igreja precisa, irmãos, de uma palavra que leve ela a funcionar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. A gente precisa de saber o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer, irmão, no dia que não tem culto no templo, mas tem culto em casa. Quem achou aí Lucas 2,36, diga amém. Não, eu falei Lucas 2, né? Lucas 2,36. Os irmãos estão tão adiantados que eles já estão lá em Lucas 23. Lucas 2,36. Deixa eu ler na minha versão, você vai acompanhando. A minha é João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Essa aqui é King James, atualizado. Deixa eu ler aqui, porque ali eu já sei quase de qual é salteado. Estava também presente. Ah, meu Deus, amei essa versão. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. 37. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Amém, irmãos? Irmãos, algum tempo atrás, Deus me deu essa palavra. E como já faz um bom tempo, eu pensei assim, uau, o dia que eu pregar essa palavra, eu vou bombar, porque teve um entendimento. E quem é pregador aqui, irmão, sabe que quando você recebe um manto novo, você fica empolgado para liberar, sim ou não? Mas mal sabia eu que Deus estava me dando uma palavra não para eu pregar, mas Deus estava me dando uma palavra para eu viver. Deus me falou assim, Everaldo, olha isso. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E Deus falou, Everaldo, isso não é apenas uma genealogia, isso é um caminho. E aí o que eu fiz? Eu fui olhar o significado de cada nome. Ana significa graça, Fanuel significa a face de Deus, e Aser significa abençoado. E Deus me falou assim, Everaldo, você precisa da minha graça para permanecer diante da minha presença, para que você seja abençoado. Não há bênção fora da presença de Deus. E aí, irmãos, eu fiquei animado com isso. E aí eu fui olhar, a Bíblia diz que Ana ficara viúva depois de 7 anos que se casara. E aí eu fiquei pensando, a Bíblia não diz e nem eu quero falar, mas eu fiz um cálculo só para eu ter uma noção. Eu pensei assim, se Ana se casara com 25, aí eu abro um parênteses, que há uma probabilidade dela ter casado muito mais nova, porque
Porque a tradição judaica, né, as mulheres se casavam bem mais jovens. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, nosso Senhor, ela ainda era uma jovenzinha e ela já ficou grávida. Fecha o parênteses. Mas eu pensei, 25, Ana, se ela se casou com 25, com 32 ela ficou viúva. E a Bíblia diz que ela não deixava o templo. Ou seja, ela ficou viúva, ela foi para o templo orar e jejuar. E ela já era de 84 anos. Se você pegar 84 e subtrair 32, dá 52 anos. Quem aqui tem menos de 52 anos? Eu queria poder ficar com a mão erguida, mas não dou conta mais. Quem tem menos de 52? Segura a mão aí. Sabe o que significa? Pastora, começa. Seu nome, pastora? Elília. Pastora, essa mulher, ela orou e jejuou mais tempo do que você tem de vida? Sabe o que é, irmão? Jejuar e orar e não deixar o tempo por décadas. Hoje em dia não mais. Mas antigamente a gente colocava a faixa no templo. Campanha das 7 semanas, 7 quintas-feiras. Venha receber a sua bênção. Venha receber a sua chave. Deus vai fazer uma mudança. Irmão, 7 cultos de 2 horas. Se chegar na hora, dá 14 horas. E aí a gente vê na Bíblia uma mulher que ficou, irmãos, mais de 50 ou mais de 5 décadas, mais de 50 anos, orando e jejuando. Sabe o que é a gente ser bíblico? Não é a gente ficar, irmãos. A palavra que está na minha cabeça é modinha. Mas não adianta a gente ficar com modinha, a gente tem que ir para a Bíblia. Né? Essa mulher, agora, irmão, sabe o que aconteceu? Coloca aqui para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 5, o verso 3. O apóstolo Paulo ensinando o jovem pastor Timóteo a pastorear. Ele deixa essa instrução. Agora eu vou pedir, agora eu vou ter que ler a minha versão, amém? Irmão, essa Bíblia aí tem como entrar naquele mistériozinho. Rapaz, o pessoal fala que é os midianitas, né, irmão? Mas esses meninos são de Deus. Vamos dar uma salva aí para os irmãos ali da mídia. Os midianitas, oh, glória a Deus. Os capititas. Irmão, escute isso. Honre. Essa não é revista e atualizada. Porque na outra está assim, ó, honre as viúvas, verdadeiramente viúvas. Vou pagar um pastel com Coca-Cola no final. Mas é só para o irmão da porque senão vocês me quebram. Tem 20 pessoas aí dentro. Só para o irmão que está projetando. Estou brincando, irmãos. Olha aqui, irmãos. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Uau! Por que verdadeiramente viúvas? Por quê? Porque pode ser que apareça uma falsa. Honre as viúvas, verdadeiramente viúvas. O 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, o que ela deve fazer? E persevera em súplicas e orações. Segura um pouquinho. Irmão, por que quando a gente tem um problema financeiro, em vez da gente esperar em Deus, a gente vai no gerente? Pede logo para ele abrir uma linha de crédito e ele abre. E aí você fala, meu Deus,
Deus abriu uma porta para mim. Não foi Deus, irmão, foi o gerente. Espera em Deus. Quem está comigo? Espera em Deus, com orações e súplicas, noite e dia. Verso 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo estando viva, está. Uau! Agora escute, irmãos. Vale a pena a gente lembrar que na Bíblia a mulher é a tipologia da igreja. Por quê? Porque o relacionamento entre Cristo e a igreja, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, uma mulher. Embora a conferência é homem bíblico, mas espiritualmente dizendo, nós somos como uma mulher viúva e ainda viúva. Por que viúva? Porque o nosso noivo, ele foi tirado. Qual é o maior evento da igreja que nós ansiamos e esperamos? É a volta do nosso noivo. Então, espiritualmente, eu sei, é bíblico, que o Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele não nos deixará e nem nos abandonará. Mas isso é uma realidade, que nós estamos viúvas, como igreja. Agora escute, irmãos, se a gente com esse entendimento pegar Lucas capítulo 2 e juntar ele, a gente vai ver assim, primeiro, que Ana, quando ela ficou viúva, pela atitude dela, ela não tinha filho, porque se tivesse, o filho ia sustentar ela. Como ela não tinha sustento, amparo, o que ela fez? Ela falou, eu vou para o templo, eu vou orar, eu vou esperar em Deus. Sabe como que Ana entrou naquele templo? Ela entrou, irmão, viúva, com o luto sobre a vida dela, sobre as emoções dela. Perdeu todo o amparo, como a gente costuma dizer, ela perdeu o chão. Mas o que ela fez? Ela foi orar. Agora escute, Ana ali, ela podia ter tomado uma outra decisão. Mas veja, que a viúva, verdadeiramente viúva, ela não se entrega aos prazeres. Porque se ela se entrega aos prazeres, mesmo viva, ela está morta. Agora, se uma viúva não se entrega aos prazeres, ela tem que se entregar aos propósitos. E muitas vezes a gente, como igreja, eu me entrego a quê? Eu vivo por quê? Pelo meu prazer? Ou eu vivo pelo propósito? Por que eu oro? Por que eu busco a Deus? Por que eu jejuo? Eu jejuo porque eu tenho um propósito. Ana ficou anos orando e jejuando. Quando ela entrou, irmãos, creio eu, ela entrou debaixo de um luto. Eu creio que os primeiros anos, ela só orava por ela. Senhor, minha vida. Deus falava, Ana, continua orando. A esperança, provavelmente, irmãos, não tinha, muito pelo contrário. Talvez ela não tivesse propósito, ela só tivesse questionamento. Senhor, por que o Senhor levou meu marido? Agora eu estou só, por que o Senhor fez isso? Falava, Ana, ora um pouco mais. Creio eu que chegou uma hora, irmãos, que Deus removeu um manto de luto da vida de Ana. Para mim esse é um dos maiores feitos de Deus em nossas vidas. Talvez você está aqui hoje, alguma coisa pode ter morrido na sua vida. Talvez você esteja com as finanças, com as emoções, com o casamento, com a vida ministerial, com a vida de comunhão com Deus morta. Mas a realidade é que quando eu oro, quando eu jejuo, o Senhor, Ele arranca esse luto. Essa música que a gente
adorou. Como é que é o manto que fala? Tudo que estava morto. Volta a viver, sinto meu coração bater. O que estava morto, volta a viver, sinto Meu coração. Sabe quando isso acontece, irmãos? Você não vai encontrar isso pregando, você não vai encontrar isso ofertando em missões, você só vai encontrar isso, irmão, em um lugar de intimidade e comunhão com Ele. Não é no meio da plateia, não é no meio da igreja, não é com o microfone na mão, mas é quando você está ali no seu quarto, fechou a porta e Ele começa a te tocar. Quando você fala, Senhor, eu não tenho nenhum amparo, falo, calma, espere em mim. Ah, mas o pastor não me unge. Ah, o pastor não me... Não, irmão, para de ficar esperando nas pessoas. Espera nele. Espera nele. Não queira fazer a obra de Deus sem que Ele faça a primeira obra em você. Tem uma obra no seu coração. Ah, irmão, não sei se você entende o que eu estou falando. Escute isso. Ana era aquela irmã do coque da Assembleia de Deus, cabelinho branco. As irmãs passavam na porta do templo e diziam, irmã Ana, vamos para o engenho das lajes, vai abrir a CAP nova. Ela dizia, ô irmãos, Deus abençoe, mas eu não posso. As irmãs passavam, irmã Ana, vamos no salão, o cabelo da senhora está ficando branco. Ô irmã, muito obrigado, mas eu não posso. Eu fiz um voto. Agora eu estou aqui com o meu noivo, com o meu amado. Foi para ele que eu entreguei a minha vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha, irmãos, que o que Deus está buscando na gente não vai ter um preço? Imagina o nível de renúncia que Ana viveu. Algumas conquistas na minha vida e na sua vida só serão alcançados quando a gente experimentar o que é renunciar. Quem ama picanha aqui, irmãos? Quem gosta de picanha, irmãos? Mas vai chegar um dia, irmãos, que por amor a Ele, por amor a uma causa, por causa de um propósito, que não foi todo mundo que votou, mas você votou, é mistério, você e Deus. Todo mundo vai estar comendo picanha, não tem nada errado com quem está comendo picanha, mas você não vai comer picanha. Está todo mundo assistindo uma série, mas você não vai estar assistindo, você vai estar na tenda com o Senhor, porque foi um voto que você fez. Irmão, baseado nesse texto, eu creio em algo. Deixa eu continuar falando. Se a igreja, a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, ela está morta. Ela pode ter a liturgia, mas se ela vive uma vida de prazer, ela está morta, ela não tem vida. Por isso, uma entrega ao propósito é que vai retomar a vida. Nós precisamos de entender se nós estamos verdadeiramente vivendo o propósito ou não. Eu falei brincando, né, irmãos? Mas se a gente trouxesse alguns homens aqui, fala aí um versículo bíblico aí, irmão, decorado. Eu vou falar, pastor. Fala aí, meu. Esqueci. Aqui, irmãos, longe de mim, mas eu só quero aguçar o seu espírito. Não precisa levantar a mão, não precisa responder, mas assim, ó, você lê um capítulo da Bíblia todo dia. Quando eu estava empolgado com essa palavra, uau, Ana ficou 52 anos no templo. Um dia eu estava lá na casa do pai,
puxando água lá, limpando o templo. Deus olhou para mim e falou assim, eu acho, né, irmãos? Deus é bem humorado, né? Eu acho que Deus falou assim, Everaldo, tu tá tão empolgado com a revelação que eu te dei, que Ana ficou 52 anos, tá todo empolgadão, né? Fica só 8 dias no templo. Aí eu pensei, falei, Senhor, eu vou ficar. Na segunda-feira eu entrei 6 horas da manhã no templo. Levei minha roupinha, colchão e fiquei 8 dias jejuando até 18 horas. Dava 18 horas, a Patrícia chegava com uma refeição. Eu fazia essa refeição, dormindo dentro do templo. Sabe o que aconteceu? Todos os dias, 6 horas da manhã, irmãos, eu ouvi o Senhor falar assim comigo, ó, filho, vamos. Eu acordava, irmão, olhava no relógio, 6 horas da manhã. Eu dava um pulo, irmão, falava para ele, vamos. Fazia higiene pessoal, só eu e ele no templo, orando em outras línguas, andando para cima e para baixo, meditando na palavra, adorando a Ele, só eu e Ele, todos os dias. Quando foi no domingo, depois do culto, eu saí daquele lugar, porque, irmão, às vezes a gente fala de algo que a gente está falando, a gente nem experimentou, nem que seja um pouco. Quem está comigo? Agora deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. Eu sei que não é fácil. O nosso problema hoje não é orar. O nosso problema hoje não é ler Bíblia. O nosso problema hoje não é jejuar. Não é adorar. Nosso problema é continuar orando. É continuar lendo. É ler segunda. É ler terça. É ler quarta. É parar e jejuar um dia da semana. Pastor, mas um dia é muito pouco. Calma. Jejua um dia nessa semana. Na semana que vem, jejua de novo. Na outra semana, jejua de novo. Eu vou desenvolvendo o meu espírito para um lugar de perseverança. Agora escute, você acha, quem aqui um dia já pensou em desistir? Quem já pensou em desistir, irmão? Eu já pensei em desistir. Quantas vezes? Você acha que Ana não? Acho que Ana tinha dia que ela levantava a oração dela, Senhor, eu vou desistir disso, eu inventei de ficar nesse lugar contigo. Nada acontece na minha vida. Eu acho que Deus chegava e falava, Ana, calma, ora um pouco mais, jejua um pouco mais. Amém, Deus, eu vou orar. Coloca para mim no Lucas 2:38. Deixa eu falar o que a perseverança é capaz de fazer na vida de um homem e uma mulher bíblica. E chegando naquela hora, sabe o que é isso, irmão? Se você persevera, se você insiste em ler Bíblia, se você insiste em renunciar, vai chegar uma hora que Deus vai falar, ei, lembra todos esses anos, as suas renúncias, a sua perseverança, e chegando naquela hora, como se Deus falasse, ei, agora eu vou responder tudo aquilo que você orou. Deixa eu falar algo, não espere que Deus faça algo que você não gerou no seu espírito. Não espere viver um avivamento que você não está gerando aqui dentro. Não espere viver algo que você não tem renunciado por aquilo. Não espere viver algo em Deus que você não tem chorado por isso. Ei, não espere viver algo se você está vivendo igual aos outros. A Ana é uma louca. Ana é fanática. Ana, depois que ficou viúva, ficou doida.
só vive dentro do templo. É o que vai falar de mim e de você, irmão. É o que vai falar. Esse cara está fanático. Isso aí está procurando é posição. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino para aqueles que aguardavam a redenção de Jerusalém. Deixa eu falar algo aqui, pegue no seu espírito isso. Os primeiros anos Ana começou a orar por ela, até a hora que Deus falou: amém, Ana, agora chega de orar por você, passa a orar agora por Jerusalém. Ela começou agora a entrar no alvo, que agora o alvo dela era a cidade. E ela orava porque: Senhor, envia o Salvador, envia o Salvador. E chegando naquela hora, dava graça a respeito do menino. Que menino era esse? Alguém sabe? Jesus. Uau! Ana orou por décadas para que o Salvador viesse pela primeira vez. Eu vinha para cá, irmãos. Sabe o que estava acontecendo na Candangolândia? Uma passeata do LGBTQIA+. Os pastores da Candanga estão reunidos. Oxalá Deus me dê unção e eles oportunidade. Como o pastor Ney falou, não precisa dar carteirada de ninguém, mas você precisa falar de respeito do real propósito. Qual é o propósito da igreja? Você acha que eu fico triste? Não, irmão. Mas é como se Deus falasse: Everaldo, ora e jejua por aqueles que esperam a redenção. Sabe por quem Ana estava orando? Você acha que era pela igreja? Você acha que Ana estava orando para quê? Para ela ter uma oportunidade no ministério de louvor? Você acha que Ana estava orando para poder pregar? Você acha que Ana estava orando, irmão, para poder fazer parte de uma grande conferência? Não. Ela estava orando dizendo: Maranata, vem salvar, Senhor. Vem salvar a minha geração. A minha geração é pecadora, mas Senhor, escute. Talvez Deus vai ter que tirar algumas coisas de você para você entrar num lugar de jejum e oração. Ana teve que perder o marido para poder entrar, mas em contrapartida, Jesus só pôde vir a primeira vez porque ele encontrou uma Ana. Quando Deus encontra uma Ana, irmão, Ele pode realizar coisas aqui na terra. Agora eu estou terminando. Escute isso. Se você olhar, nós lemos do versículo 36 até o 38. Se você subir para Lucas capítulo 2, o verso 25, você vai ouvir falar sobre um homem chamado Simeão. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor era sobre ele. Por que o Espírito do Senhor era sobre ele? Porque o Espírito ainda não habitava dentro do homem. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor era sobre ele e que o Senhor tinha lhe revelado que ele não morreria sem antes ver o Cristo, o Salvador. Irmão, se tem uma palavra que a gente tem que ter, não é o tamanho do meu ministério. Você não vai morrer sem antes ver o Cristo Salvador. Aí a Bíblia ainda diz que ele, guiado pelo Espírito Santo, escute isso, a mesma coisa que aconteceu com Ana, aconteceu com Simeão. A Bíblia também diz que Simeão era avançado em dias. É como se Deus falasse: ei, Simeão, tá ficando velhinho, né? Tá ficando careca. Está ficando careca. Ainda não viu aquilo que eu te prometi, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, Simeão. Vai lá para o templo que eu vou te mostrar uma coisa. Vai para lá. Ei, deixa eu te explicar algo. Tem coisas que Deus te prometeu só para você, mas o cumprimento de Deus vai ser lá na coletividade, num pequeno grupo. Vai lá. Irmão, a Bíblia diz que quando Simeão chegou no templo, via entrando Maria, José e o menino. Entregaram para Simeão o menino.
Simeão apresentou o menino como mandava a lei. E quando ele desceu o menino, ele fez uma oração dizendo: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador. Agora deixa eu te falar uma coisa. Aquele dia, aquele culto na igreja, provavelmente estava igual a CAP, lotado. Mas só teve 2 pessoas que entenderam que aquele menino não era um menino normal. Somente 2 entenderam que aquele menino era o Salvador. Quem foram? Ana, porque falava a respeito do menino. Esse aqui é o Salvador. E Simeão, por quê? Simeão falou: olha, os meus olhos já viram o Salvador. Agora deixa eu lhe falar uma coisa, segure isso no seu espírito. Versículo 38. E chegando aquela hora, a primeira vinda do nosso Salvador se deu em meio de um grande mover de oração e jejum. Ana ficou décadas e Jesus veio a primeira vez. Eu faço uma pergunta para você: o que você acha? Qual vai ser a característica da igreja que vai atrair a segunda vinda de Jesus? Uma igreja de eventos? É como se Deus falasse: Ana, tu orou e jejuou tanto, eu vou marcar para que eles tenham uma referência de como vai ser a minha segunda volta. Oração e jejum. Quando a igreja se despertar, escute isso. Simeão, quem era Simeão? Simeão, ele era um mestre da igreja de Antioquia. Quando você vai lá para Atos capítulo 13, você vê como que era a movimentação da igreja de Antioquia. Eles oravam, eles jejuavam. O Espírito Santo dizia: separai-me Paulo e Barnabé para uma obra que tenho com eles. Eles oravam e jejuavam, impunham as mãos sobre eles e enviavam os discípulos. Sabe o que isso significa? Uma igreja só terá estratégia o dia que ela orar e jejuar e deixar o Espírito Santo guiar ela. Agora escute, irmãos. Se a igreja de hoje ela não tiver uma vida de oração, de jejum e de meditação na palavra, de uma forma perseverante, ela não vai ter azeite de reserva. Ana e Simeão discerniram que o Salvador estava naquele culto. Se a gente não tiver isso, pode ser, irmão, que ele venha e a gente nem perceba. Nós precisamos de entrar neste lugar de oração, de jejum, pela salvação da nossa casa, pela salvação dos nossos filhos, para que essa cidade, para que os que estão lá, irmão, nós não estamos querendo brigar com ideologia. O que nós estamos aqui, eu fiquei assim olhando, eu falei: Deus, se é a minha visão, quanta vergonha, mas não é o meu papel julgar, meu papel é orar. Eu creio, se a igreja orar, a gente não precisa ficar brigando com ideologia. O que a gente precisa é chorar. É chorar, irmãos. É chorar e dizer: Senhor, salva, toca, ministra. Aí Deus fala: eu quero salvar. Quem é que vai ser o canal? Quem é que vai abrir um lugar no seu espírito para que eu possa vir? Quem é que vai falar? Ana com 84 anos. Eu sempre digo isso. Estão achando que vai ver o pastor Everaldo careca e jubilado? Careca estão vendo já, mas jubilado nunca. Porque eu vou estar com 84 anos e eu vou estar falando a respeito daquele que é o Salvador, velhinho,
Eu sou da geração, irmão, de Caleb. Estou com 80 e tantos anos, mas o meu vigor é o mesmo desde quando Deus fez a promessa. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Aprenda a comer uma comida diferente. Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é jejuar? Não é você deixar de comer, é você comer uma comida diferente. Você deixa a picanha e pega a sua Bíblia. Quem está comigo? Eu quero orar hoje. Eu quero orar. Pastor, o senhor vai colocar a mão na minha cabeça? Não, eu vou orar para Deus te pegar. Para Deus te pegar. Não, vocês não, eu digo assim, a gente pastor, né? A gente pastor é bom, irmão, para se juntar e dizer: agora vamos destronar o principado da cidade. E Deus fala: calma, meu filho. Primeiro, destrona o rei estômago. Você quer ver uma coisa, irmão? Quem aqui um dia foi dormir e disse assim: Senhor, amanhã eu vou jejuar. Quando amanheceu o dia, você sentiu o cheiro do café, ou no trabalho alguém te ofereceu alguma coisa, e você olhou e disse: Senhor. Quem, irmão? Quem? Oh meu Deus, oh meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem aqui tem dificuldade em jejuar? Deixa eu falar, eu amo isso aqui, irmão. Esses dias eu estava numa mesa, falei de jejum, irmão. O pastor falou: pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho dificuldade de jejuar, minha mulher vive pegando no meu pé, mas eu não faço. Deixa eu falar, irmãos. Você que tem dificuldade, deixa eu te dar uma palavra. E você que não teve coragem de levantar a mão por vergonha, deixa eu te falar também. Sabe por que você tem dificuldade? Porque às vezes o diabo, de forma sutil, ele fala com você, fala: cara, por favor, não jejua. Porque se você jejuar, eu perco o controle. Não, mas não é o diabo, irmão, só a sua alma, amém? A sua alma, irmão, ela não quer perder o controle, porque ela sabe que o dia que você jejuar, você vai afligir, você vai derrubar essa barreira. E quando você derruba essa barreira, eu sei do que eu estou falando. Biblicamente, nós lemos. Por que Ana era uma profetisa? Você acha que era à toa? Irmão, eu prego aqui hoje até de noite. Por que Ana era profetisa? Ei, sabe quando o Espírito Santo fala assim: ei, hoje eu quero trazer uma palavra para a minha igreja lá na Samambaia. Deus olha. Cadê Ana? A Ana está ali. E Ana está lá no templo. Eu quero ser a tua casa favorita. Aí Deus fala: combinou comigo, cola comigo. O Espírito Santo vinha em Ana. Ana, irmão, era profetisa que dizia: ei, assim diz o Senhor. E apontavam a direção para a igreja. Não é os profetas de hoje que tem, não, que profetiza querendo pix. E é por isso que muitas vezes a igreja anda tão enganada, irmãos. Sabe por quê? Porque quer pagar para ouvir aquilo que quer. Porque sabe, falar de novo, irmão, dar dinheiro é muito fácil. Eu quero ver você ouvir um profeta de verdade, para Deus falar assim: ei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que largar, você tem que ir para o seu quarto, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que parar de mentir, você tem que parar disso. E vá para mim. Ah, isso aí, irmão, é dolorido. Ah, mas eu achei que eu ia dar um dinheiro. Não, irmão. Sabe por quê, irmão? O que hoje Deus está precisando é de homens e mulheres
que prepara um ambiente. O jejum, irmãos, prepara você. Irmão, estou tão apaixonado por Deus. Hoje eu estava lendo, pastor Ney, Esther. Irmão, Deus explodiu assim o livro de Esther. Não vou nem falar nada aqui. Não, mas assim, ó, irmãos, cheio de coisas. Aí você fala, pastor, por que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar o poder secreto da oração e do jejum. O poder secreto. Ana era profetisa, irmão, porque jejuava. Por que o Espírito Santo estava sobre Simeão? Porque o Espírito Santo, irmão, ele para, ele entra, ele flui na vida daqueles irmãos que estão orando, que estão jejuando, que estão lendo Bíblia todo dia. Lembra no deserto como era? Deus guiava com a nuvem, de noite uma coluna de fogo. Como que era a comida do povo no deserto, irmão? Alguém lembra? O alimento era como? Era o maná. Caía o quê? Todo dia. Quando alguém inventava de guardar para 2, 3 dias, o que é que acontecia? Apodrecia. Isso é uma tipologia, isso é uma pedagogia para mim e para você. É Deus falando, cara, não adianta você ler 10 capítulos, a comidinha para o mês todo. Eu quero que você vá me buscar o alimento diário. Eu quero ter comunhão com você todo dia. Não quero ter comunhão com você de domingo em domingo. Eu quero todo dia. Eu quero todo dia. Olha, vai olhar Enoque, irmãos. A Bíblia diz que Enoque andou 365. Ele viveu 365 anos. E Enoque andou com Deus e já não era. Ora, por que ele viveu 365? É porque Deus quer andar com a gente 365 dias por ano. E aí quando você começa a andar com Deus, aí é que você vai ver que você já não vai ser. E aí Deus vai te tomar para Ele. Aí já não é mais, irmãos. Escute isso, eu vou encerrar com isso, irmãos. Escute. O dia que Deus tomar você para Ele, aí já não é mais você pedindo, Deus abençoa a minha empresa, abençoa a minha vida financeira. Já não é mais isso. É você falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É eu entregando a minha vida para o reino de Deus. Já não sou mais eu pedindo dinheiro, não. Já sou eu entregando os meus recursos para que o reino de Deus avance. Há um tempo de renúncia, há um tempo de entrega. Há um tempo, irmãos, do Espírito Santo voltar a tomar a sua vida, a falar com você. Um dia eu fui para a Planaltina e como foi muito longe, eu fui conversando com a Patrícia e falando a respeito de um irmão lá da igreja. E no meio da conversa eu soltei uma. Eu falei, meu bem, agora eu vou ter uma conversa com esse irmão, mas não é de pastor para ovelha, não. Eu vou agora ter uma conversa com ele, é de homem para homem. Aleluia. Irmãos, na hora que eu desliguei o telefone, ele estava no banco do lado, irmãos. Eu senti ele ali. E ele falou assim para mim, Everaldo, larga essa tua justiça própria. Eu falei, misericórdia. Pensa uma vergonha. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu comecei a orar. Orei até pelo irmão. Deus abençoa a vida dele. É aquilo que eu digo, irmãos. Dar dinheiro às vezes é tão fácil. E às vezes ele não quer o nosso dinheiro.
Ele quer que você entregue no altar a soberba. Às vezes Ele quer que você entregue no altar a sua justiça própria, os seus julgamentos. Eu quero orar, amém? Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Lancha hoje, viu, irmão? Porque amanhã Deus vai te pegar. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Ei, deixa a luz acesa só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quem aqui, enquanto eu estava pregando, você ouviu a voz de Deus falar com você assim, ó: jejua.